O sexto período da história da Igreja nos apresenta uma coletânea de fatos e acontecimentos históricos que muito contribuem para uma coerente visão da realidade da época, especialmente relacionada à vida e situação dos cristãos. Muitos foram os desafios dos grupos cristãos que desejavam pautar sua conduta pelos evangelhos. As guerras e as pressões sociais tornaram os fatores desnorteantes para a genuína igreja administrar. E sem dúvida alguma, um dos maiores desafios enfrentados na era moderna pela igreja foi a questão da escravidão. Na Inglaterra, por exemplo, os grupos oriundos da Reforma ainda permaneciam duvidosos com respeito à sua forma de organização, e mesmo os que já possuíam certa estabilidade enfrentavam dissidentes que a ameaçavam a todo instante. Durante esses quase 300 anos de história, surgiram 3 grupos diferentes na Igreja. Os romanistas, que procuravam fazer amizade e nova união com Roma. Os anglicanos, que estavam satisfeitos com as reformas moderadas. Os puritanos, que desejavam uma igreja mais pura. Tal movimento lutava para tornar suas famílias numa igreja, batalhando para que os que nascessem nela pudessem nascer novamente em Deus. Em 1688, os puritanos foram reconhecidos como separados da Igreja da Inglaterra e conseguiram o direito de se organizarem independentemente. Em suma, foi um movimento espiritual apaixonadamente preocupado com Deus e com a piedade cristã. Iniciou-se na Inglaterra com William Tyndale por volta de 1530, se tornando um movimento em prol da reforma eclesiástica, da renovação pastoral e do evangelismo. Todo puritano tinha como alvo completar aquilo que fora iniciada pela reforma protestante inglesa e continuou até 1705, quando faleceu John Owen, o último dos puritanos. Parte do ideal desses novos grupos era a liberdade de consciência, de modo que ninguém era obrigado a afirmar nada que contrariasse suas convicções. O papado na era moderna. Os papas da era moderna continuaram as políticas de seus antecessores. Para eles, o importante era defender a Igreja e suas prerrogativas a todo custo. Por essa razão, vários revelaram simpatia para com o fascismo e o nazismo. E nenhum deles adotou posturas heróicas diante dos desafios e tragédias que desabaram sobre o mundo. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, ao contrário disso,
o Vaticano envolveu-se de maneira repugnante. Certo cardeal dizia na época que a guerra não interessava à Igreja, porém essa estabeleceria na África o catolicismo romano. Por isso, o clero abençoava as tropas e armamentos italianos que partiam para massacrar os negros na Etiópia. Nesse tempo, muitos dos principais defensores de posições teológicas mais bíblicas foram silenciados pelo Vaticano. O Papa Leão XII, que em sua carta encíclica escreveu dizendo: que a certa sociedade chamada bíblica agia com arrogância em todo o mundo, contrariando os bons conhecidos decretos do Concílio de Trento de 1545, trabalhando com todos os meios para traduzir, ou melhor, perverter a Santa Escritura na língua própria de cada nação. Curiosidades históricas. Os racionalistas. A evolução da indústria e modernização dos produtos levou muitos a pensar que somente uma fé rigorosamente racional era compatível com o mundo moderno. Um grupo que começou a reclamar uma interpretação racional da Bíblia e não sobrenatural. Esses que seguiam a razão foram chamados racionalistas. Os ensinos dos racionalistas despertaram um novo espírito de investigação e fizeram com que muitos teólogos e intérpretes da Bíblia se apresentassem para defender a verdade. Dessa forma, o racionalismo que ameaçava paralisar os efeitos do cristianismo, na realidade, o que conseguiu foi aumentar sua força. Inúmeros foram os apologistas surgidos durante esse período, homens e mulheres que de igual forma se apresentaram em defesa da fé cristã, e isso não somente na Europa, mas inclusive na América do Norte. Na América Latina, o movimento de independência chocou-se com a hierarquia católica, provocando muitos atritos. Uma das manifestações mais notáveis da era moderna foi a forte ascensão do movimento pentecostal em 1906. O movimento pentecostal desse período dava grande ênfase à leitura dos escritos sagrados e à oração. Os cultos, inicialmente tímidos, rapidamente se alastraram por toda parte, assumindo um caráter mais fervoroso e destemido diante das críticas e zombarias da época. O movimento pentecostal já surgiu
com forte ênfase na evangelização local, o que o levou a se espalhar rapidamente. É possível perceber que no período seguinte, o pentecostalismo ocupa grande parte dos acontecimentos históricos. Esse também foi um período marcado pelo aparecimento de inúmeros segmentos que possuíam características do cristianismo, mas que, no geral, apresentavam dificuldades de harmonizar suas doutrinas com os demais segmentos protestantes. Essas novas religiões se assemelhavam com o cristianismo, porém apresentavam divergências no aspecto soteriológico. Esses movimentos ou segmentos são os Mormons, as Testemunhas de Jeová, a ciência cristã e etc.